E aí nesse projeto aqui eu estou usando o Drizzle também. O Drizzle, ele é uma alternativa ao Prisma. O grande diferencial do Drizzle para o Prisma é que o Drizzle ele não tem uma linguagem própria de definição do esquema, que seriam as tabelas e colunas do banco de dados. Você usa basicamente JavaScript para definir as colunas. Então aqui, como você pode ver, eu tenho, sei lá, uma tabela de usuários. E aí eu defino PGTable, porque eu estou usando Postgres, o nome da tabela, e aí no objeto eu passo todos os campos. Então aqui eu tenho o ID, que ele vai ser um texto, e aí eu uso uma função JavaScript para a criação desse ID, porque eu não quero usar o ID, eu uso o CUID, que é um ID um pouco menor, mas continua sendo único. Falo que ele é uma primary key, aqui defino os outros campos, trabalho com enum também, defino os relacionamentos, né, um para muitos, um para um e tudo mais. E esse Drizzle é bem legal, porque além de ele não ter uma linguagem própria de esquema, ou seja, você continua usando o JavaScript, o grande diferencial do Drizzle em relação ao Prisma é que o Drizzle ele é muito mais próximo a um Query Builder, né, um construtor de queries, ao invés de simplesmente um ORM. Né? Então o que isso quer dizer? Quando eu vou, por exemplo, fazer alguma query, como por exemplo eu tenho aqui uma query um pouquinho mais complexa, né? Você vai ver que a query ela fica muito próxima ao que é um comando SQL originalmente, né? Então, por exemplo, eu pego o meu DB, faço um select, digo quais campos eu quero, from, ou seja, de qual tabela, aplico o where, aí posso usar o and, né? Ou or, por exemplo, e aí faço todos os wheres, né? Então aqui eu quero buscar o dia e o mês, né? Faço aqui um to char, né? Que é para pegar apenas o dia e o mês, sem o ano de uma data. Faço a soma aqui, uma agregação, né, de todo o valor dos pedidos, de todos os pedidos que eu tenho do banco de dados, onde o restaurante é o restaurante que esse usuário tem. Pego aqui as datas, né? Então aqui eu tô pegando basicamente pedidos entre um range de datas. Faço agrupamento, um having aqui. Ou seja, dá para ver que o SQL, né, a query no final, ela fica muito próxima ao SQL. Diferente do Prisma, onde você usa uma sintaxe totalmente própria do Prisma para escrever as suas queries para o banco de dados. E isso pode ser bom, pode ser ruim, né? O Prisma eu acho que ele tem uma developer experience, né? Uma experiência de desenvolvimento melhor. Ou seja, se você tiver um conhecimento ruim de SQL, você vai conseguir usar o Prisma tranquilamente. Só que a partir do momento que você começa a construir coisas mais complexas, o Prisma na parte de fazer queries raw, que são essas queries que são mais complexas, que elas fogem um pouco do que o framework não, a biblioteca do Prisma permite você escrever ali com a sintaxe do Prisma, o Prisma ele já começa a desejar um pouco. Eles até lançaram ontem, se eu não me engano, nas releases do Prisma, a versão 5.7.0 aqui, ó, que ela permite que você não perca a parte de tipagem quando você vai escrever raw queries. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então agora o Prisma meio que ele percebeu o que o Drizzle estava fazendo, né, de permitir que o usuário escreva queries raw, ou seja, queries bem próximas ao que é um SQL, só que sem perder a integração com o TypeScript. E aí eles lançaram uma atualização de Type Safe Queries, né, que é que usa esse SafeQL, que é uma ferramenta que ela basicamente permite, é um plugin do SLint que basicamente permite que você passe o banco de dados para ele e uma query SQL, e ele fala se essa query bate com o banco ou não. Se você tá buscando às vezes dados de uma tabela que não existe no banco, ele vai reclamar. Então essa SafeQL aqui é uma biblioteca que você pode utilizar em qualquer projeto, não só no Prisma, né? Mas o Prisma ele integrou essa biblioteca dentro do Prisma. E aí, olha aqui, por exemplo, você escreve select IDD, né? Ele fala, não, IDD não existe, né? Então é SLint que tá trabalhando aqui, não é o TypeScript. Isso aqui funciona super bem, só que, digamos, o Drizzle ele já tem isso integrado, né? Então, por exemplo, aqui em cima, né? Eu falei que eu quero selecionar o campo date e o campo receipt. Quando eu for usar os dados aqui, ó, que vem desse receipt per day, por exemplo, eu vou pegar a primeira linha que foi retornada e dar um ponto, veja que só vem date e receipt, que são os dados que eu passei aqui dentro. Ele não traz os outros dados aqui dentro. Se eu adicionasse algum outro dado aqui, como por exemplo order ID, e botasse orders.id, e aí fosse pegar aqui o receipt per day, primeiro registro, aí ele já tem o order ID aqui dentro também, e ele já sabe que o order ID é uma string, porque esse campo dentro do banco de dados é um texto, né? Então o Drizzle ele já tem essa
integração com o banco de dados na parte de tipagem, mesmo se você for escrever uma query mais complexa, né? Coisa que com o Prisma você só tem quando você escreve queries não necessariamente mais simples, porque dá para fazer muita coisa com o Query Builder do Prisma ali, mas se você for escrever coisas muito complexas, o Prisma já acaba não suportando tanto. E aí o Drizzle ele foi um dos escolhidos aqui dentro também, porque o Prisma ele acaba hoje suportando somente ambientes que usam Node. Então hoje o Prisma ele não pode ser utilizado em runtimes que não são Node.js. Então eu não consigo usar o Prisma de forma nativa, digamos, sem mexer em nada, né? Dá para usar, mas sem mexer em nada não dá para usar ele no Bun, no Dino, nos Cloudflare Workers, nas Vercel Edge Functions. Então você tem que usar o Node, né? Diferente do Drizzle, que ele é puramente JavaScript, né? O Prisma ele não é puramente JavaScript. Ele é uma layer, né? Uma camada entre a sua aplicação e o banco de dados, né? Então o Drizzle, por exemplo, ele é o seu app, e o Drizzle ele é instalado dentro do seu app, e o seu app se comunica com o banco de dados. O Prisma não. O Prisma você tem o seu app, no meio você tem o Prisma, que ele é um binário em Rust, e aí você tem o seu banco de dados. Ou seja, quando você instala o Prisma, você instala geralmente de 40 a 90 megabytes, que é esse binário feito em Rust, junto na sua aplicação. Então você pode pegar qualquer projeto aí que você tem o Prisma e abrir aqui a pasta Node Modules e procurar pela pasta .prisma aqui dentro, você vai ver que vai ter alguns arquivos binários ali dentro, que são grandinhos. O que também acaba atrapalhando quando você vai trabalhar com Prisma dentro de ambientes com serverless, né? Serverless functions. Porque as serverless functions geralmente são ambientes onde a gente tem um espaço muito pequeno, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma Lambda, se eu não me engano, na Lambda a gente tem direito a usar 512 mega de disco. E aí se você pega uma Node Modules hoje em dia, de um projeto, sei lá, grandinho, vamos supor que a Node Modules já tenha 500 megas, né? E aí você bota o Prisma junto, sei lá, o Prisma bota lá mais 120 mega, 130 mega, e aí acaba que você acaba passando desse espaço disponível em disco que você tem nas lambdas, né, nas serverless functions, e esse espaço a mais que você passa, ele acaba sendo consumido da memória RAM. Ou seja, você tem menos memória RAM para rodar as suas funções por causa do tanto de dependência que foi instalado no seu projeto e o tamanho do binário do Prisma, né? Então, tem várias motivações. Não que o Prisma seja ruim, não, pelo amor de Deus. É uma das melhores ferramentas, acabo usando na grande maioria dos meus projetos, assim, mas existem algumas motivações para você talvez não escolher Prisma em todos os projetos, assim, né? Até porque o Prisma é uma ferramenta, né? Você não necessariamente deve se apegar como a salvação para tudo, né?